Estamos de volta para a segunda parte do Direito a Falar. Paulo, esta é uma área que conhece bem. O que é que mudou na formação dos advogados nos últimos anos? Na formação está-se a dar um fenómeno curioso, que é a Ordem dos Advogados estar a pretender sobrepor-se às universidades no controle de conhecimentos. Eu costumo dizer, muitas vezes tenho dificuldades, como tenho o duplo papel de ser professor universitário e ser advogado, até costumo dizer, quando dizem mal dos advogados, eu sou professor universitário e vice-versa. Na realidade, tenho aqui, deparo com um problema que é, sinto-me um pouco incapaz perante o controle de conhecimentos que a Ordem pretende fazer, depois das universidades, de forma séria, já o terem procurado fazer. E, sobretudo, hoje, cumprindo standards que eu diria que são, inclusivamente, internacionais. É sabido que algumas universidades, e nesse caso aquela em cujos quadros eu me integro, têm uma projeção internacional, nomeadamente a nível de mestrados e LLMs, como é sabido, que é significativa e relevante e insere-se naquela ideia de que o país poderia aproveitar um pouco com isto em geral e dar-se uma particular atenção. A mim, julgo que aquilo que se está a passar, a Ordem, no fundo, quando promove este tipo de curso e depois de exames muito específicos, eu confesso que já assisti a alguns e devo dizer, com total à vontade, que provavelmente reprovava. Eu também. Portanto, eu devo dizer isto com toda a facilidade. Provavelmente o Sr. Bastonário seria aprovado, com distinção, mas eu, na verdade, porventura também porque não me tinha preparado especificamente para essas provas. Agora, acho que o direito não é só uma parte da ciência jurídica. O direito é um fenómeno global. E hoje assiste-se muito a uma certa especialização, e nesse aspecto, e que é vantajosa, porque o especialista sabe mais dessa matéria. E nós temos um campo experimental em Portugal, infelizmente, muito pequeno. Como o campo experimental é muito pequeno, isto é, temos poucos casos, é mais difícil termos especialistas, porque não podemos ter tantas pessoas dedicadas a esses poucos casos. Isso era verdadeiramente importante. O que é que nós procuramos fazer na VDA? Na VDA criou-se, digamos, essa área, que hoje, no fundo, integra uma associação autónoma criada para o efeito. Essa área designa-se por VDA Academia, e nessa área criou-se uma equipa de formadores que, no fundo, tem competência para fazer formação interna e, inclusivamente, se for necessário, também formação externa. E é uma área vocacionada para apoiar a formação também de advogados da VDA que pretendam fazer mestrados, pós-graduações, doutoramentos e, portanto, de facto, é uma área de vanguarda. Inclusivamente, procuramos captar pessoas de fora que venham fazer sessões de formação à VDA e, portanto, nesse aspecto, procuramos aproveitar, acho que a formação é essencial, porque senão o que é um advogado com 50 anos? É alguém que tem, no fundo, 25 anos de empirismo. Isto é fatal, como é evidente. Ou seja, um advogado tem que estar constantemente atualizado. Eu sinto isso com os médicos, curiosamente, não sinto tanto com os advogados, porventura, porque eu, sendo académico, tenho que me atualizar, mas sinto com os médicos. Consigo distinguir num médico de 50 anos aquele que está atualizado ou aquele que se formou há 25 anos e que, na realidade, tem imensa experiência. Tem bastante experiência, com certeza que tem mais experiência que quem tem 30, mas era bom que também soubesse que agora há uns medicamentos novos, que há umas técnicas novas, enfim, tudo isso. Isso julgo que é importante e acho que os advogados e as sociedades de advogados têm um papel importante a prestar nessa área. João Costa Quinta, relativamente a esta questão de como é que os advogados hoje têm que chegar ao mercado de trabalho. Bom, como é que os licenciados em Direito têm que chegar ao mercado de trabalho? Eu acho que aí a Ordem, efetivamente, tem tido aqui um papel altamente confuso nesta matéria e que não, rigorosamente, nada acrescenta àquilo que as universidades portuguesas têm dado aos alunos que a frequentam. Agora, em relação à formação constante e progressiva, que já no decurso da profissão, eu acho que nós temos que distinguir duas vertentes. Aquilo que o Paulo estava a referir, que é uma formação essencialmente virada para o direito, e eu acho que com a gestão profissional que estas sociedades e estas estruturas de advogados hoje em dia têm, já a progressão e o nível de qualidade de serviço dos profissionais que integram estas sociedades não se basta apenas com uma formação complementar e constante, permanente, com caráter regular no direito, mas sim também nas ferramentas profissionais, na comunicação, na ligação aos clientes, enfim, em toda a componente de exercício profissional que é indispensável hoje em dia nestas estruturas. Basta referir, por exemplo, que o próprio modo prático do exercício da profissão hoje em dia não é sentado à secretária a escrever numa folha de papel em branco ou a escrever numa máquina de escrever. Estamos a falar de
estruturas todas elas ligadas em rede, com programas informáticos altamente evoluídos, com programas não só de gestão de tempo de serviço, mas programas de gestão documental, etc. Portanto, enfim, é uma formação que não se pode restringir apenas à área de direito, mas tem que ser uma formação alargada um bocadinho mais profissionalmente. João Guerreiro, no último minuto que nos resta. Na QEA de Guerreiro nós temos uma estratégia de crescimento orgânico, portanto para nós é absolutamente essencial a formação, quer a formação on the job, que muitas vezes em Portugal é desvalorizada, quer as pessoas manterem-se atualizadas através de formação académica ou frequentando fora cursos, doutoramentos, etc., passando alguns períodos no estrangeiro e trazendo também frequentemente experts em determinadas áreas. Sei lá, por exemplo, nós estamos neste momento a fazer muito direito farmacêutico e muitas patentes, já tivemos cá 2 ou 3 especialistas para falarem não só com a equipa que faz esta área, mas também para todo o escritório de como é que estão as coisas em termos de tecnologia de ponta da área do direito nesta matéria na atualidade. Isso é uma coisa que damos grande importância. Muito bem, João Guerreiro, João Costa Quinta, Paulo Lavo Cunha, foi um prazer recebê-los neste Direito a Falar. A seguir dou-lhe conta de algumas notícias que marcaram esta semana. A Sociedade de Advogados pela MJ foi considerada a melhor do ano em toda a Península Ibérica. O prémio foi entregue pela revista britânica The Lawyer e coloca a portuguesa no topo das sociedades ibéricas. Nunca uma sociedade de advogados nacional tinha arrecadado este prémio. Para o prémio, o júri valorizou a capacidade de um escritório de, em circunstâncias difíceis e numa das mais complicadas jurisdições da Europa, superar todas as dificuldades. Para falarmos sobre este prémio, convidámos o sócio da PLMJ, Manuel Santos Vítor. Manuel, obrigado por estar neste Direito a Falar. O que é que representa exatamente este prémio para uma sociedade portuguesa? É um grande estímulo para nós. Eu acho que é um prémio para nós, acho que também é um prémio para as sociedades portuguesas de uma forma geral e um pouco a luta que temos tido nestes últimos anos para tentarmos reagir à crise e tentarmos ultrapassar os obstáculos que a crise nos tem colocado. Acrescento já agora que isto é importante, que este prémio é atribuído a The Lawyer, é uma prestigiada publicação britânica que é especializada no mercado do direito e que analisa ao longo do ano a performance do mercado nas diversas jurisdições, com especial focos nas jurisdições europeias e evidentemente no Reino Unido. E quando chegámos a este ponto havia um grupo de 6 sociedades portuguesas, de 6 sociedades de advogados que tinham sido shortlisted. E eram 4 sociedades espanholas de uma enorme dimensão. Hoje em dia em Espanha de facto já há um conjunto de sociedades de advogados que são praticamente sociedades globais e 2 sociedades portuguesas. Portanto, desde logo era para nós um estímulo muito interessante e um prestígio enorme estarmos nessa shortlist. É um bocadinho chegar à Liga dos Campeões e começar a jogar na Liga dos Campeões e ficámos, evidentemente, encantados quando, além de estarmos a jogar na Liga dos Campeões, ganhámos. Fomos à final e ganhámos. As finais são feitas para se ganharem, como diz o Mourinho. Portanto, ficámos contentíssimos, ficámos muito animados. Quando foi atribuído o prémio, destacaram de facto aquilo que acabou de mencionar, ou seja, que a jurisdição portuguesa, o mercado português tem sido um mercado muito difícil, um mercado particularmente marcado pela crise e por uma enorme deterioração da atividade de negócios em Portugal, e diversos setores de atividade, e redução da atividade nos mais diversos setores, e portanto, e tudo isso constituiu ao longo deste período de tempo um conjunto de dificuldades adicionais que as sociedades portuguesas têm que ultrapassar quando comparado com outras sociedades em que a crise se nota menos. Foi também a primeira vez que uma sociedade portuguesa ganhou, e eu acho que isso também acaba a assinalar, ou seja, este prémio é atribuído já há alguns anos. Normalmente, quando estamos em concorrência com sociedades espanholas, mais uma vez, de uma enorme dimensão, comparado com a dimensão das sociedades portuguesas, é muito difícil jogarmos olhos nos olhos e ao mesmo nível com essas sociedades de advogados, e pela primeira vez conseguimos. Esperamos que a seguir isto se comece a repetir, que haja outras sociedades portuguesas que consigam ganhar este prémio. Estou seguro que o poderão fazer pela sua enorme qualidade. Manuel, quando se ganha uma Liga dos Campeões, como há pouco dava essa imagem, o problema é no ano seguinte, é exatamente na temporada seguinte. O que é que tem que mudar? Obviamente este incentivo é importante, mas agora há um foco importante que é tentar vencer novamente, e isso vai obrigar aqui dentro da PLMJ.
Eu acho que vai obrigar que continuemos a trabalhar. Nós, no último ano, e eu gostava de assinalar isto, tivemos a enorme felicidade de ter um conjunto de prémios e de distinções por parte de entidades internacionais que assinalaram o nosso trabalho ao longo deste período de tempo. Começámos por, há cerca de 12 meses, o nosso Managing Partner ter sido eleito Managing Partner do ano a nível europeu, e continuámos depois com a atribuição do prémio pela Chambers, que é um prestigiado diretório que nos distinguiu como sendo a melhor sociedade portuguesa. Mais recentemente fomos distinguidos pelo Financial Times como sendo uma das sociedades mais inovadoras da Europa continental, a 6ª sociedade mais inovadora da Europa continental, e agora este prémio. Portanto, há aqui um trajeto, de facto, muito interessante neste período de tempo muito limitado em termos de reconhecimento. Os próximos tempos vão continuar a ser um bocadinho mais do mesmo, quer dizer, não acho que haja nada de dramático. Agora afasto-me diametralmente da linguagem futebolística, não há aqui nada de dramático, o plantel mantém-se, está equilibrado, e vamos continuar a trabalhar e a tentar alcançar os níveis de exigência e de qualidade que nos fizeram chegar a este ponto e que fizeram com que um conjunto de entidades internacionais que observam aquilo que fazem as sociedades de advogados possam novamente olhar para nós, e quando olharem para nós possam novamente considerar que o trabalho que fizemos foi bastante interessante, que continuámos a tentar ser inovadores, que continuámos a tentar trilhar novos caminhos, a consolidar caminhos já existentes, porque também, em alguns casos, trata-se de um trabalho de consolidação de apostas já de anos anteriores, e começar a olhar sempre não só para o futuro próximo, como também para os próximos anos. É isso que nós fazemos todos os anos. Muito daquilo que aconteceu em 2012 não foi algo que tenha acontecido instantaneamente, quer dizer, decorreu de apostas e decisões tomadas ao longo de vários anos anteriores, e isso já estamos a trabalhar para o futuro. Manuel Santos Vítor, foi um prazer recebê-lo neste Direito a Falar e, obviamente, parabéns por mais este prémio. É o ponto final do Direito a Falar, um programa feito em colaboração com a revista Advocados. Uma boa semana, até 2 a 8.